Boa noite, então. Oficialmente começando a nossa segunda edição do Ecocine, online, né, no caso. E, como eu falei anteriormente, né, meu nome é André, sou coordenador do Ecocine junto com a Vanine, no Instituto Ecos. E também sou coordenador do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis no Engajamundo. E hoje nosso tema, né, do debate está sendo Fome Zero e Agricultura Sustentável. O documentário agora que nós exibimos foi o Agrofloresta é Mais, né, da Fiocruz. E agora eu vou começar, assim, antes eu queria agradecer, né, os nossos parceiros, o Engaja, também o Minha Jampa, o Engenheiros Sem Fronteiras, o Terra Viva e a Cura, né, que fez o delivery de vegano, né? Cardápio vegano lá em João Pessoa, pessoal de João Pessoa. E acho que é isso. Vou passar agora sem explicar, né? O formato. Acho que o Vanini combinou com as meninas, eu acho que é a mesma coisa que eu tinha combinado da última vez, né? Uns 5 a 7 minutos cada uma das debatedoras. E depois a gente abre para o público todo quem quiser falar. E aí quem já quiser falar alguma coisa, assim, pode no chat colocando o nome, a Vanine vai tomar nota, né? Fazer uma lista de inscrições aí, quem quiser falar depois. Mas eu vou primeiro passar então para o pessoal. A Fernanda tinha avisado que talvez não conseguisse participar, e aí, só avisando, né? E aí, quem vai representar hoje o Instituto Eco, só avisando, vai ser a Natália, no caso, que é engenheira ambiental e coordenadora do projeto Agroflorestar. Vou começar pela Natália. Então, não tinha combinado ordem. Boa noite, gente. Confirmem se vocês estão conseguindo me ouvir, por gentileza. Então, queria pedir para que vocês pudessem abrir as câmeras, né, para a gente poder ter uma interação melhor, poder olhar olho no olho e abrir um diálogo sincero, mais harmônico. É tão estranho ficar conversando com um monte de telinhas pretas aqui. E aí, quem puder estar abrindo a câmera, acho que fica mais legal. Vamos começar me apresentando. Eu me chamo Natália Falcão, sou engenheira ambiental. Hoje atuo como técnica, né, do órgão licenciador aqui estadual, a SUDEMA. E trabalhando dentro dos municípios e um tempo atrás, um ano passado, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com o município do Conde, o qual eu me deparei com a questão da ausência da assistência técnica, né, para a produção minimamente sem veneno ou dentro de uma conscientização, né, de usar menos agrotóxico. E aí me veio essa insight, né, dessa necessidade de atuar, né, com incentivo, né, com assessoria técnica, para que a gente pudesse fazer essa transição, né, do produção normal, né, convencional, como é chamada hoje, para uma produção orgânica ou uma produção agroecológica. Então, depois de pesquisar e conversar com o pessoal do Instituto Ecos, a gente pensou que a melhor alternativa seria a produção em sistemas agroflorestais. E fizemos aí alguns projetos, né, de agrofloresta. Estamos ainda construindo, né? O incentivo sempre é continuar. Se a gente fecha aquele ciclo naquela comunidade,
a gente tem a oportunidade de abrir novamente ações em outras comunidades para que a gente possa fazer várias unidades demonstrativas, né, de sistemas agroflorestais e convencer, né, o agricultor a participar, né, dessa transação, mostrando a ele que é possível produzir alimento, é possível ter o retorno financeiro, mas também protegendo o meio ambiente. E aí eu vou deixar as meninas se apresentarem também um pouco e a gente depois abre o debate em cima do vídeo. Michele, quer se apresentar? Oi, vou passar para... Vou ligar aqui o áudio. Michele é do Engenheiros Sem Fronteiras, permacultora urbana e oficineira de voluntária de... Eita, Jesus! Hortas verticais. Pode falar, Michele. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu botar aqui. Atualmente sou diretora financeira da ONG Engenheiros Sem Fronteiras. Vocês estão escutando direitinho o áudio? Bom, eu sou uma das oficineiras da horta vertical, né? Utilizo todas as técnicas de permacultura para reciclagem doméstica, com forma de educação ambiental. Levei isso para as escolas, né, com o intuito de conscientizar tanto as crianças, adolescentes, funcionários, professores, né, que é possível fazer, né, a educação ambiental, né, de forma simples dentro da própria casa. Como eu estou na área urbana, eu utilizo todos esses conhecimentos na área urbana. Eu sou urbana, a minha família todinha é do interior, né? De parte de pai, minha família teve muitas fazendas, e de parte de mãe foram agricultores, pequenos agricultores familiares. E a gente veio aqui para a cidade, né, atrás de trabalho, né, e estudo, porque realmente no interior o ensino médio não tinha que ir para outra cidade. E quando terminaram o ensino médio, né, vieram também terminar a faculdade aqui, começar e terminar a faculdade e resolveram ficar por aqui mesmo. Eu já nasci aqui, eu e meu irmão, a gente é daqui, mas toda a nossa família é do interior. Mas as nossas raízes, né, ainda puxam muito para essa área rural, né, esse contato com a natureza. E eu sempre gostei da agroecologia, da ecologia, e para mim é muito importante estar aqui, né, debatendo sobre isso, porque eu vejo que a ecologia deveria ser implantada em todas as escolas do ensino primário, do primário até a universidade, porque a gente tem que viver, se preparar para o futuro, né? O futuro, na realidade, já começou, né? Depende do agora. E essa cultura da sustentabilidade é uma questão de sobrevivência da humanidade. E é importantíssimo que a gente tenha essa consciência agora, porque no futuro bem próximo, se a gente não se adequar, né, a essa cultura da sustentabilidade, vamos sofrer muito, né, com a mãe natureza, né? Então é isso. Essa é a minha contribuição. Aguardo o debate, né? Fico muito feliz em participar, né, desse Ecocine online. Então, passo a vez agora para
Vou passar para a Carolina. Foi Obrigado, Natália que Michele. falou agora, né? Foi Natália que falou. Agora eu vou passar para a Obrigada. Carolina, estudante de gestão ambiental na USP e articuladora do GTODS do engajamento. Perfeito. Oi, gente, boa noite. Como fui Boa noite. brevemente apresentada, né? Eu sou a Carolina, moro em São Paulo, na capital, na Selva de Pedra, como falam as pessoas. Estou terminando agora o curso de gestão ambiental, um bacharel. E nunca trabalhei na roça, nem nada. Meus avós trabalhavam na roça, na Bahia, minha avó, meu avô. Alguns dos meus tios chegaram a fazer um pouco desse tipo de trabalho, mas eu nunca tive uma conexão assim minha. Porém, nos meus estudos aí na universidade, acabou que eu comecei a ir para esse lado, para essa vertente, né? E fiz meu TCC em agricultura urbana e igualdade de gênero. E acabou que o local que eu peguei como meu ponto de estudo focal, elas têm uma agrofloresta dentro de São Paulo e elas estão nesse processo de certificação orgânica. Então, eu acabei vendo algumas coisas, né, no documentário que me remeteu muito às coisas que elas me falaram durante as entrevistas e eu vou contar para vocês depois. Quero agradecer a oportunidade, né, que o Engaja me, me escolheu para estar aqui hoje falando com vocês um pouco sobre esse documentário incrível que a gente acabou de ver. E vamos embora. Obrigada. Obrigado, Carol. Eu não acho que eu não vi ninguém pedindo fala. Eu não sei se as meninas vão querer falar novamente agora, mas alguém quiser, já pode ir colocando o nome no chat, para quem quiser falar, fazer inscrição, fala. E aí, mas como ninguém colocou, eu não sei se a Rafael está pedindo para... Pode, Rafa? Vou passar para Rafa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença a todos. Meu nome é Rafael, né? Prazer, Michele, Carolina. Sou atual presidente do IECOS. Estou aqui com o Rudá, meu filhinho, que deve estar ouvindo ele aqui. E com a Rê. Estamos assistindo aí o evento de vocês, esse evento maravilhoso. Rudá é maravilhoso, ele está detonando o seu pão de queijo, Carol. Gostei bastante do documentário. Eu sou formado em engenharia mecatrônica pela USP e vim para Paraíba sem conhecer ninguém aqui, sem conhecer nada. O Rudá está falando tudo que ele pensa aqui. E quando a gente chegou aqui, João Pessoa, a gente se aproximou muito desse mundo, assim, numa forma, a gente sem querer estava buscando isso, né? Mas é muito impressionante como chegou tudo, assim. Então foi muito, muito interessante, né? E aí fui descobrindo antepassados meus que plantavam também, né? Que tinham essa relação paterna. E aí uma questão que me veio assim na cabeça enquanto eu ouvi o documentário, né, que eu acho interessante compartilhar, é a questão das políticas públicas, né, pensando em termos de ONGs, né, nosso papel, nossa contribuição. E por que as políticas públicas, né, porque eu pensei isso no momento que eu vi a agricultora, né, falando que eles iam atrás do ministério para tentar um apoio para poder estar naquela terra, né? E aí que ela falava que eles iam fazer isso através da agroecologia. E eu fico pensando, por que o Ministério Público, né? Por que a sociedade continua apoiando, né? Essa técnica, né? Monocultura, né? O uso de defensivos.
E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, eu sempre fico tentando evitar o julgamento, né? Então a gente fica, aí quando a gente usa alguns termos meio pesados, sei lá, capitalismo ou egoísmo, enfim, você acaba fechando uma barreira de comunicação. Então, se você fala que os políticos não querem saber disso porque eles querem ganhar dinheiro, né? Você acaba fechando uma barreira de comunicação. E eu acho que muitas vezes eles não aceitam, não topam, né? Porque eles são ignorantes, né? No sentido de desconhecimento mesmo. Então, é muito mais fácil quando a gente não sabe de algo, a gente sempre se mantém no convencional. E atualmente o convencional é a monocultura, é o uso de agrotóxicos, né? Porque tem muitas corporações com muito dinheiro e a gente valida mais o dinheiro do que a informação, a gente acha que dinheiro é igual conhecimento, né? Quem tem dinheiro sabe das coisas, né? Então é muito mais fácil você ouvir um cara que trabalha lá na Monsanto, porque ele trabalha na Monsanto, ele deve saber o que ele está falando, ele ganha dinheiro, né? Do que um agricultor que ele é marginalizado pela própria sociedade, como um cara pobre, que provavelmente não sabe do que ele está falando, que é ignorante, né? Então, a gente fica... eu acho que a política pública não é por maldade que ela não aceita, né, essas propostas, e sim por ignorância, porque a gente dá mais valor para aquele cara que tem o dinheiro na mão, porque a gente acha que aquele cara deve ser respeitado, né? Então, se nós, como ONGs, conseguir um trabalho assim demorado, né? Mas a gente tem que conseguir provar na linguagem científica, né, que isso pode dar certo, né? De que por que a agrofloresta, né? Por que a agroecologia vai trazer um benefício para o país, né? Eu acho que esse que é o nosso desafio, né? E a nossa missão como ONGs, né? Que detém esse conhecimento, que não é nosso, né? Mas que a gente se apropria dele, e tentar passar isso adiante. Então, no caso da Paraíba, né? Trazendo para o nosso, sei lá, organizar excursão para os políticos para ir ver quilombo, para ir ver lugar que tem plantação e que tá tudo, a vida tá pulsando ali, né? Enfim, algumas coisas assim para difundir esse conhecimento mesmo. É isso. Obrigado, Rafael, pela contribuição. Eu estou vendo aqui, acho que no chat ninguém mais. Só lembrando para a galera que quiser falar, se possível, mais sucinto, para dar mais pessoas, né, para falar, embora nós estamos não tantas pessoas hoje, então está tranquilo. Alguém gostaria, alguma das meninas quiser falar alguma coisa também, ou no chat, ou então sinaliza aí que o Michele está querendo falar. Só. Bom, complementando a fala, né, a respeito dos ministérios. Atualmente tem 2 ministérios, um trabalhando para o agronegócio, que é para a monocultura, os transgênicos, os agrotóxicos, e o outro, que é o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que é para a agricultura familiar, que é mais a pegada de agroecologia. Eles estão trabalhando de lados opostos. Só que eles deveriam trabalhar junto com essa mesma ideia, e não com ideias opostas. Enquanto tem vários incentivos fiscais para poder exportar, os outros têm pouco incentivo para poder trabalhar aqui. Eles têm que se juntar em cooperativa para poder, né, conseguir sobreviver, porque os incentivos fiscais não é o suficiente para poder sobreviver sozinho, então eles têm que se juntar mesmo através da economia circular, economia solidária,
cooperativa. Já o agronegócio, ele consegue funcionar sozinho porque eles, por si só, eles têm condições financeiras. A maioria, inclusive, são políticos, são, né, da bancada política. E o que acontece? O impasse todinho está na educação. A educação, você viu lá no documentário que eles tiveram que fazer uma capacitação para poder até disseminar esse conhecimento, né, com a comunidade. E essa capacitação, através do governo, né, que através da extensão técnica rural, ela é pouca, ela não consegue abranger 70% da agricultura familiar do Brasil. Então, é importante, né, os outros setores, não só o primeiro setor, que é o governo, como também o terceiro setor, né, que tem mais essa preocupação social do que o segundo setor, que ele é mais, né, visando lucro, se juntar para poder levar mais conhecimento a essas comunidades, essas pessoas que estão lá na zona rural, precisando de conhecimento. Porque a maior dificuldade mesmo é o acesso ao conhecimento. E esse conhecimento só pode ser levado através, né, dessa extensão rural ou esses projetos que a gente faz, né, para a comunidade, a gente que é, né, do terceiro setor. Mas eu acho interessante, né, a educação, né, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, ele tem um papel muito importante de levar a educação, né, a ecoalfabetização, que é a alfabetização ecológica, para todas as pessoas, em todas as escolas. É importantíssimo isso, e não só na zona rural, mas na zona urbana, para poder a gente implantar de uma vez por todas, né, a sustentabilidade, essa consciência, né, ambiental. Eu acredito que é através da educação, né, e não só através desses cursos técnicos ou projetos. Eu acho que a escola, né, o Ministério da Educação tem que fazer alguma política pública direcionada para a ecoalfabetização de todos, né, no geral, sem distinção. Não pode privilegiar só só uma parte, só uma classe. Essa educação tem que chegar a todo mundo. Então, eu acho que o impasse mesmo, né, para poder resolver o problema, eu acho que o Ministério da Educação deveria também ter a responsabilidade dele de implantar, né, a ecoalfabetização nas escolas, nas universidades. É importantíssimo, né, ter essa educação ecológica, não só para a agricultura, mas todos os setores. É importante, né, essa capacitação, né, através da educação, né, não só na questão técnica rural. Porque tem vários sistemas, né, sistema agroecológico, aliás, sistema produtivo. Aqui mesmo na zona urbana, a gente não pode utilizar agrofloresta, né, num apartamento, não tem condições, né? Tem que ser de acordo com cada região, cada realidade tem que ter uma forma produtiva. Claro que tem a consciência ambiental, mas isso ocorre quando eles entendem bem o que é ecologia. Quando todo mundo começar a compreender bem o que é ecologia, vai entender muito sobre a sustentabilidade, muito. Porque, na realidade, é a natureza que nos ensina. A gente só observa ela, né, e tenta imitar ela. A gente aprende com ela. E a gente que observa mais, que tem mais afinidade com a natureza,
é mais fácil de absorver isso. Mas tem pessoas que não têm esse contato com a natureza, não tem essa afinidade de estar mais tempo com a natureza. Então, de todo jeito, essas pessoas têm que ter acesso, né, à ecoalfabetização, né, a conscientização ecológica, né, o conhecimento ecológico para poder sobreviver. É uma questão de sobrevivência humana, eu acredito, né, que deveria começar por aí, pela educação, né, porque atualmente as políticas públicas elas estão divididas totalmente. Um é direcionado para o grande negócio e os outros é para o pequeno agricultor. Esses ministérios que a gente tem, né, que observar as políticas deles, né, e ver como é que a gente tem como implantar, né, a cultura da sustentabilidade, né, através da educação, né, disseminar para esses conhecimentos ser mais acessível. Bom, gente, essa é a minha contribuição em relação, né, à fala do rapaz. Viu? Obrigada. Obrigado, Michelle. Obrigado, Michelle. Eu vou passar agora para a Carol, que ela tinha pedido já. Fala. Se mais alguém... Tá, depois eu passo para a Natália. Oi, gente. Puxando o gancho aí um pouco do da Michelle, um pouco do Rafael. Vou chamar de Rafa, tá? Rafa, eu acredito que tanto os agrotóxicos como os transgênicos, eles são muito cômodos, né, para a indústria da monocultura, porque é como se fossem várias plantas robôs, né? Eu defino assim, porque você planta esse, tantos metros desse, você põe tantos litros de água na produção inteira e ele vai germinar e você vai tirar e vai vender, e aí você repete isso várias vezes e não tem como dar errado, né? Para eles, para o bolso deles. E eu acho que você falou assim, a gente costuma vincular bastante a questão financeira, mas eu acho que não tem como desvincular a monocultura do financeiro. Porque a gente sabe que a monocultura ela não é para subsistência, ela é para dinheiro, para o PIB do país e para toda essa questão maior, né, que vai além de nós. Eu concordo com a Michelle, ela é a segunda vez que ela cita a educação ambiental até, né, na introdução dela, ela citou, agora ela pôs de novo. E eu vejo que uma coisa está muito amarrada à outra, né? Há alguns anos já a nossa educação estadual, pública, enfim, vem sendo muito sucateada no Brasil. Não só a educação básica, como as universidades. E a gente vê, por exemplo, a minha mãe é professora do Estado, da educação infantil. E eu vejo que tem alunos dela de quarto ano, quinto ano, que não conseguem ler e escrever. Então, eu acho que vai muito além. A gente tem que, como fala, ter um pilar da educação forte, a educação em si mais forte, para a gente inserir essa educação ambiental nessas crianças, nos adultos e em toda a nossa sociedade, né? Uma coisa está muito atrelada à outra. E também a questão das políticas públicas. Que acontece? A gente, na minha faculdade, a gente fala muito que não é que não existem políticas públicas, né? Elas existem, mas elas estão voltadas para os interesses dos políticos e não para os interesses da população. Então, acredito que a gente tem que rever, vocês devem acreditar isso, temos que rever nossos políticos, né? Para que as nossas políticas públicas realmente mudem de fato e alguma coisa possa ser feita no fim do dia. Como vocês viram lá no documentário, eles estão em uma área de APA, né? Não sei se todo mundo sabe exatamente o que é uma área de proteção ambiental. Deu para ver ali que tem rio, provavelmente deve ter alguma nascente. E é muito, muito, muito bom que a maioria deles ali sejam agroecológicos, porque os agrotóxicos acabam filtrando no solo e parando nos corpos hídricos, né? Que uma hora ou outra pode voltar para o ser humano a partir do consumo de água, dos peixes e tudo mais. Então, é muito bom que eles façam isso. E
ainda falando dos agrotóxicos, eu achei interessante a fala eu até anotei aqui quem falou, da Luzinete, né? Ela falou assim, algumas famílias estão se voltando para produto agroecológico, e quem produz com agrotóxico não come o seu próprio alimento, né? Então, eles mesmos sabem que aquilo não faz bem, mas eles acabam plantando porque é mais fácil, né? Como eu falei, acaba sendo um pouco mais cômodo. E, bom, não sei o que vocês acham dessa questão de políticas públicas aí, esse buraco mais embaixo. Eu encerro a minha fala. Obrigado, Carolina. Eu vou chamar, acho que a Natália tinha pedido já antes, e aí depois, Rafael. Então, queria colocar, complementando a fala das minhas companheiras, né, de debate. Quanto ao Ministério, vamos lá. Questões políticas, né? É bem complicado, no momento atual, a gente tentar trazer esse tipo de diálogo, né, para esses espaços é importante, é fundamental, mas acho que o momento agora é bem complicado em virtude do plano político atual. O plano político atual, ele não é favorável à agroecologia, ele não é favorável à agricultura familiar, agrofloresta, isso são baboseiras e sem recursos, né? Sem condições de se executar dentro do país dele, né? Que ele considera que o país é dele. E a gente tem visto aí na mídia inúmeras coisas. Tanto é que quem realmente se sensibiliza nem está querendo procurar essas coisas para não enlouquecer a ponto de dar uma vergonha para o nosso país, né? Retroceder a tal ponto, né? De políticas, né? De planos, né? De governo agroecológico, não é favorecendo o governo anterior, mas existiam-se esse tipo de pauta, né? Existiam-se a distribuição de terras, né? E dentro do documentário que a gente viu anterior, é isso, né? São famílias assentadas, né? Que estão ocupando terras que estavam em alto índice de degradação, estão recuperando a área. Eu me lembro que acho que faz 3 semanas, um mês aproximadamente, que uma família, né? Várias famílias foram deslocadas, desocupadas daquela área que eles haviam recuperado, que eles estavam produzindo em agroflorestas, já estavam conseguindo revender o café deles, que estavam a nível nacional, um café de qualidade, reconhecido. E a gente está vendo que é bem complicado a gente falar também da questão do agrotóxico, né? O atual governo, ele tem favorecido aí o agrotóxico, né? A liberação de agrotóxico. Então, essa pandemia aí, diversos agrotóxicos foram liberados, sem falar que a própria Anvisa, ela foi desarticulada, né? O órgão que é regulador desses produtos, eles estão simplesmente disfarçando. O que antes era feito toda uma análise, todo um estudo prévio para saber se aquele produto ele era tóxico, se ele ia produzir câncer, todo o estudo antes, ele não está sendo feito mais daquela forma, que foi todo criado parâmetros de análise. Então, todos esses parâmetros de análise foram engavetados para que esses produtos possam passar. Então, produtos que o cara produz no seu país, lá na Europa, e ele não pode mais vender na Europa. Então, hoje a gente está abrindo o nosso espaço, né, para que venda esse produto. Tem áreas que fazem 10 anos que não usam um tipo de produto lá na Europa e ainda quando se faz análise do solo, ainda se encontra esse tipo de produto lá. Então, isso é bem complicado, porque por mais que a gente coloque plantas, faça um processo de recuperação, fica lá bioacumulado naquele solo. Então, fica acumulado naquela água, fica acumulado no nosso corpo, né? Então, essa discussão dos ministérios é bem complicado, porque era uma tríplice, né? Era o meio ambiente, agricultura e saúde. E hoje eles não querem isso, eles querem deixar na mão da agricultura,
legalizar esses produtos. Então, você vê o impacto dentro da sociedade, né? E também, quando a gente fala da monocultura, como a Carolina colocou, é uma questão econômica, é uma questão econômica momentânea, né? No aqui e no agora, vamos colocar, né? Mas se a gente for ver, o passivo ambiental não compensa. Quem trabalha com recuperação de áreas degradadas sabe o custo que é para recuperar uma área, né? Sabe o trabalho que é recuperar uma área. Tem que ter uma ação contínua, né? Não é só chegar e vou plantar uma plantinha ali e espero que ela nasça. Não é assim. Tem todo um estudo por trás, tem todas aquelas plantas, são plantas que às vezes é até complicado, porque a parte de recuperação requer espécies nativas, e as espécies nativas talvez não comportem aquele local, né, do alto nível de degradação que aquela área se encontra. Então, até a própria legislação, ela tem as suas falhas, né? E também tem a sua beleza, porque a gente vê, quando vai para fora, o pessoal vem para o Brasil conhecer a nossa legislação, porque é a melhor do mundo, é a nossa legislação ambiental. Entretanto, a execução é muito complicada. Por quê? Porque os próprios governantes, né, estão aí nessa situação. E aí eu gosto de trazer o tema, né, fome, zero e agrofloresta, dentro dessa perspectiva, né, do documentário, que ela fala assim, eu achei bonito, que se chegar alguém passando fome, passando necessidade, hoje eles têm alimentos para produzir. Então, você pegar uma área que era descampada, totalmente pisoteada, e hoje você ter uma agrofloresta instalada, não é só uma questão de alimento para o ser humano, é para todo o sistema. Porque a agrofloresta é isso, ela se reabastece, ela trabalha na abundância. E aí, trazendo também essa perspectiva dessa palavra, abundância, a gente vive dentro de uma sociedade que é miserável, né? Então, tudo não vai dar certo, tudo é pouco, a gente não pode dar porque vai faltar para a gente. Então, a gente é criado dentro dessa ideologia também, né? Da falta, da ausência. Então, quando a gente traz até essa palavra para os debates, né, da abundância, de que a gente vai produzir para a gente, para vender, para as plantas e para distribuir, como ele está dizendo, a questão de beneficiar o produto não é somente agregar valor, né? É também uma abundância tão grande, né? Eles produzem tanto banana, jaca, entre outras coisas, que eles têm que beneficiar para não perder aquele alimento. Então, não é só uma questão de agregar valor, porque talvez uma penca de banana, não, o preço de uma orgânica e uma de produção tradicional não tem uma variedade tão grande, mas é nesse sentido também, né? De que se trabalhar no nível de uma abundância, lhe dá condições de você para não perder, lhe dá outras alternativas. E eu acho legal também trazer para a agrofloresta a questão da... tem que pegar um tempo. Desculpa. Que ela dá condições de você ter madeira, né? Então, quando você tem espécies madeireiras, ela já abre outro nicho de mercado. E nesse nicho de mercado também tem o quê ainda? Você pode, com aquela madeira, você pode construir a sua casa. Então, vai lhe dar condições também de você entrar na bioconstrução, você sair daquele padrão de que você precisa comprar tijolo, que você precisa ter aquilo lá para ter uma casa, né? Para ter o conforto. E só para fechar, né? Teria muitas coisas para a gente tratar em cima disso, mas eu quero deixar espaço para os meus outros colegas falarem também. É a questão da violência, né? Como a gente paga nossos impostos, né? E a gente não tem um retorno de uma segurança, porque você ter 25 famílias batendo de frente com 200 policiais, a gente viu isso recentemente, não, por mais que a gente não tenha visto nesse documentário, não passou essa cena, a gente viu, como eu disse, nesses últimos tempos agora, né, cenas fortes, né,
helicópteros sobrevoando a área muito baixo para subir aquele poeiral e assustar, intimidar aquelas pessoas, destruindo a biblioteca, a escola, né, da ocupação. Isso é bem triste, porque a gente está pagando nossos impostos para ter segurança e a gente está sendo, nesse atual governo, a gente está sendo ameaçado por eles. Né? Então, se a gente hoje fica até com medo de postar algumas coisas na nossa rede social, que a gente tem que falar também das redes sociais. Hoje, nessa pandemia, a rede social é nosso sinal de fumaça da antiguidade, né? Que os povos tradicionais fazem hoje, a rede social é isso. A gente está aqui, cada um no seu espaço, tentando discutir e propor medidas, propor ações, ou levar pelo menos a conscientização, abrir o espaço para o diálogo mesmo, né? E aí, tirando um pouco da responsabilidade do governo, a gente trazer para a gente, né? Trazer para as nossas ações. Então, assim, quanto instituições, né, ONGs, ou eu, Natália, ou Rafael, ou a Vanine, ou o Edinaldo, quem está aqui, dentro da sua casa, né, começar a repensar o meu prato, né? O meu prato, o que é o meu prato? Qual é o valor do meu prato? Né? Não o que eu paguei no meu prato, mas o valor que tem por trás. Se ele traz um retorno, né? Se ele gera um valor ou se ele gera um débito. Né? Então, quando a gente consome de um produtor normal, a gente sabe que gera um débito com a natureza, gera um débito com a sociedade, gera um débito com a educação. Então, o que por trás do nosso prato tem? Então, não é que todo mundo vai ter que mudar radicalmente de uma hora para outra, mas pequenas atitudes nos incentivam para mostrar que é possível. E só para deixar um desabafo também, recentemente, né, a gente fica vendo essas coisas e fica angustiado de fato, aí vê nas redes sociais pessoas que poderiam ser facilitadores dessa conscientização, né? A gente viu aí que os personal trainers estão na moda, todo mundo quer malhar, todo mundo quer ficar bombado de saúde, mas o que é conceito de saúde? É só malhar, ficar bombado, cheio de músculo, de botox e silicone, isso é a beleza? E o que eu estou comendo, né? Será que saúde é só comer, tipo, vegetais, um bifão gigante e malhar? Então, eu tentei conversar com algumas pessoas desse meio, por eu acreditar que esses personagens são profissionais de saúde, e eu vi muito deles dizendo que não tinha, não tinha condições de consumir orgânico. E a gente está morando em João Pessoa, dentro da cidade, né? Hoje, como eu disse ali, hoje já existe até café orgânico dentro do supermercado. Então, é bem complicado, porque essas pessoas que estão aí vendendo a saúde, né, a ideologia da saúde, né, esses médicos, a gente vai para um médico, ouve um médico, o cara já chega para você, já lhe oferece um remédio, não, chegou uma amostra grátis leve. Então, o que é saúde também, né? Então, quando a gente trabalha dentro da agrofloresta, a gente começa a repensar um todo, não é só a minha comida, não é só a proteção, não é só deixar de consumir os insumos, né? Que dá essa liberdade, dá essa sustentabilidade para o agricultor também, porque ele vai deixar de consumir insumo. Então, por isso que eles não querem. Por quê? Porque eles compram esses insumos na base do dólar. E esse presidente, ele, infelizmente, para ele a gente tem que consumir o dólar, a gente tem que estar nesse sofrimento, né? Essa classe social tem que deixar de existir para que possam vir os outros. E é isso que ela colocou, né? No documentário que ela traz, que eles tentam de todas as formas tirar quem está assentado ou não, ou quem é um pequeno produtor, um pequeno camponês, eles querem tirar daquela área para fazer pasto, que é para vender para o exterior, né, a carne, e trazer de volta para o Brasil um produto beneficiado, um presunto, uma linguiça. Então, a gente fica com o resto ainda mais. Né? Tem que pensar nisso também. A gente está degradando o nosso solo, nossa biodiversidade toda, para produzir uma carne que não fica para a gente. Né? Porque, pelo menos, se a carne ficasse para a gente, mas a gente fica com a sobra. Então, é uma coisa bem... uma injustiça social muito grande, que eu vejo que está acontecendo, e que, infelizmente, cada vez mais a gente tem perdido as militâncias. As grandes militâncias hoje também dos povos tradicionais
sofreram muito com essa situação da Covid, né? Por não ter um treinamento, já não existia uma saúde adequada para aquele tipo de pessoas, né? Para aquelas necessidades deles, os povos tradicionais, a gente sabe que existe uma necessidade de uma saúde qualificada para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de gene e para aquelas condições de ambiente, né? E a gente vê que não foi um total descaso. Então não foi por acaso. Tem uma intenção por trás disso. E a gente, enquanto pessoas conscientes, tem que estar discutindo e trazendo essas discussões para que as pessoas, quando vão afirmar, a gente vai ter eleições agora, que é uma coisa que me deixa bem chateada, né? A gente está em meio a uma pandemia ainda e vai ter eleições, gente. Então, olha a que nível a nossa sociedade está. E é isso, para não falar demais. Para não falar demais. Obrigado, Natália. Quem acho que tinha pedido para falar era Rafael, depois eu vou passar para Ícaro. E se mais alguém quiser falar, pode colocar o nome no chat, a gente fica à vontade, né? Rafa, acho que era Rafa quem? Beleza. Bom, só tentar ser breve aqui também. Muito legais aí as contribuições, né? Eu vou primeiro falar um pouquinho da questão financeira, né, a respeito do que estão discutindo aqui, né? E também, só para deixar claro, né, até respondendo a Carolina, né, eu com certeza tenho certeza que tudo gira em torno do dinheiro, tudo gira em torno do financeiro. Eu acho que quando eu falo da questão da ignorância, né, eu acho que tem muito a ver com o que a Natália acabou de trazer, né? Eles não conseguem ver o financeiro a médio prazo, né? E tem muito a ver também com o que a Carolina trouxe, né? Essa agricultura que a gente conhece, né, de larga escala, ela te dá um controle, né? E ela joga o custo daquilo para frente, né? Então, qual é o custo dessa agricultura, né? Primeiro, destruição do solo, né? Primeiro é esse. E segundo, destruição da nossa saúde. Então, só que isso ainda não, a gente não consegue, isso não está muito claro, né? A gente não consegue mostrar isso para as pessoas. A gente sabe disso, mas a gente não consegue. O ser humano ele não funciona muito na retórica, né? Ele funciona quando sente na pele o negócio, né? Então, para mim essa é uma questão, né, de comunicação, muito de comunicação. Então, ainda voltando à questão financeira, né? Nós que sabemos ou acreditamos nisso, né? Se a gente tivesse um terreno, a gente ou os que têm terreno, né, não vão pegar e estabelecer uma monocultura ali, porque ninguém aqui é bobo. Eu não quero perder dinheiro também. Mas eu não sou louco de destruir o meu terreno jogando agrotóxico nele, né? Então, eu acho que é uma questão de ignorância mesmo, de achar alguém, e aí de novo, né? A gente tem a tendência de achar que quem é rico é inteligente, quem é rico é estudado. Não, esses coronéis aí, esses políticos, muitos deles, acho que eu chutaria que a maioria, até porque eu estudei na USP e educação, né, inteligência, não é saber responder perguntas de vestibular. Isso não é inteligência. Então, esses políticos, eles, às vezes eles sabem responder pergunta, mas eles não sabem construir um raciocínio e enxergar as coisas a médio prazo, a longo prazo, né? Então, às vezes, um coronel desses, ele foi convencido por alguém de que aquilo é o melhor, e pronto, né? E ele acredita naquilo, e aí entra a raça humana, né? que também é teimosa. Então, não vai para voltar atrás e assumir que está errado, é muito difícil, né? Enfim. Mas então essa questão da nossa direção,
escolhas, né, ela passa muito pela forma como o ser humano se comporta, né? Não por ele. Ninguém que tem uma fazenda quer destruir aquela fazenda, destrói por ignorância, na minha opinião, né? Claro que existem as exceções, às vezes a gente vê as exceções e acha que todos são. A gente ouve uma história de um cara que é realmente sanguinário e acha que todo mundo é daquele jeito, né? Eu acho que a grande parcela dos coronéis ricos são ignorantes e estão apostando na coisa errada, porque eles querem passar aquilo adiante para os filhos deles, né? Eles querem passar aquilo para a família deles e vai passar uma coisa sucateada, né? Enfim. E aí, só falando agora um pouquinho, indo um pouco mais do lado da política, né? Eu acho que aí, por fim, né, é uma questão de comunicação. Por exemplo, né, pensando numa escola, né, uma escola até de hoje em dia, né, mas vamos radicalizar, né? Vamos para a escola, sei lá, de 50 anos atrás. Imagina que você volta no tempo, vai para uma escola e vê aquela situação com o professor dando reguada na mão dos alunos e passando aquele conteúdo sacal, né? Imagina que isso era a situação de todas as escolas. Não é que todos os professores eram maus, todos os professores queriam judiar dos alunos, todos eles queriam fazer o melhor possível para os alunos. Só que eles, naquele sistema. Então, eu acho que a gente está numa situação em que a gente está vendo, na minha arrogância, né? Eu acho que eu voltei no passado e estou vendo a galera fazendo merda. Mas não adianta sair apontando o dedo na cara das pessoas. Porque se você fizer isso na escola, se você voltar sozinha no passado e sair apontando o dedo na cara do diretor, apontando a cara na cara do professor, ou falando para os alunos, tá todo mundo louco, tá errado, ninguém ia te levar a sério. Então, a política, né, ela tem que ter comunicação, não adianta. E o que a gente está vivendo hoje de política, tipo, independente de ideologia política ou não, sei lá, falando aqui, né? Então o governo Lula, ele foi um governo que incentivou bastante, né, essa política mais da agricultura, da agrofloresta, ok. Mas aí o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que a sociedade rebateu isso, né? Então, não adianta ficar não, só vai mudar quando mudar os governantes. Não, a gente teve essa mudança e não resolveu. Por que não resolveu? Porque não adianta ficar apontando o dedo na cara. A gente tem que saber dialogar, né? Tudo bem, tem pessoa que não dá para dialogar, mas uma pessoa não compõe o Brasil inteiro, não compõe o país inteiro, né? E assim como, sei lá, pega o Bolsonaro, pega os ministros, ainda assim eles são muito poucos. É que a mentalidade geral está topando isso e está na ignorância. Tá todo mundo assim, rebatendo para um lado, rebate para o outro, aí vira aquela torcida de futebol, né? Mas eu acho que a luta, né, não tem que ser uma luta primeiro, né? Não tem que ser, não, vamos tirar esse cara porque aí a gente vai para o outro e aí esse cara vai resolver. Não adianta, gente. Não adianta. Isso, Rafael falando, né? Tem que saber conversar com governo. O Bolsonaro está aí, beleza. Quem que é o mais próximo daqui de João Pessoa que pode tomar qualquer decisão que eu acho que é importante? Sei lá, inclusive o governo do estado aqui, por outro lado, né? Beleza. Vamos juntar, vamos. Quem que eu posso convencer mais próximo de mim que essa agrofloresta pode ser uma boa financeiramente, né? E aí, só finalizando com a questão da tecnologia, né? Que eu acho que também é muito, para mim, é a pegada do IECOS, né? Que, assim, a monocultura, ela é o quê? Tecnologia exterior, tecnologia europeia, né? É o cara que não tem recursos tentando extrair o máximo do solo. Nós, brasileiros, temos que conhecer a nossa tecnologia. Qual que é a nossa tecnologia? A nossa tecnologia é o solo.
A gente não precisa enriquecer o solo já é rico. Enquanto a gente continuar cultivando o Brasil como europeu, a gente vai continuar essa loucura também, né? Então, a gente temos que saber tudo sobre como se cultiva aqui no Brasil, né? Conhecer a nossa tecnologia, né? Esse é o nosso potencial, esse é o nosso potencial econômico. Não adianta querer ficar fazendo Vale do Silício aqui no Brasil. Não é que a gente nunca vai poder ter um Vale do Silício, não. Mas o nosso potencial é outro, né? Até pode, e eventualmente pode se tornar, a gente nunca sabe para as direções, mas nosso potencial é a terra. Então, é daí que, e aí não é roubando a terra, né? Porque é isso que quando a gente aprende na escola, né? Que eles vinham para cá, nosso país rico, né? E vai lá e suga a terra. A terra morre, né? Você tem que dar para receber, né? É isso. Obrigado, Rafa. Eu acho que era Ícaro e Diego tinham pedido para falar. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, só ir avisando aí no chat, por favor. E agora a gente tem que limpar isso aqui, gente. Calma, gente. Calma, jovem. A revolta foi... Aconteceu um desastre aqui, pessoal. Sou eu, não é Ícaro não, é Diego que quer falar. Pessoal, boa noite aí, tudo mais. Eu escutei bastante aí a fala de vocês, mas eu reforço aqui uma posição até institucional de que a gente não fala muito sobre política. Não porque ela não seja importante, mas é porque muito mais do que a gente está discutindo a política como ela é hoje, são as nossas ações que devem ser protagonizadoras das transformações que a gente quer ver, né? Então, quando a gente assiste esse documentário e tudo mais, a gente está vendo pessoas que estão sendo protagonistas e estão puxando para si a responsabilidade, né, de fazer as transformações necessárias que a gente precisa ver no mundo, né? Pegando aqui um pouquinho da fala de cada um, da Michelle, que falou de cultura da sustentabilidade, que é um dos pilares do Instituto Ecos, da própria Carolina também, eu vi que ela falou um pouquinho, né? A Natália, então, e até buscando um pouco a fala da Natália, complementando a fala dela, e falando um pouco até em nome da Fernandinha, que não está presente, mas eu que conheço a história do Quilombo, do Senhor do Bonfim, é uma história dessa, né? O pessoal era escravo até 2007 ali. Então, e era uma monocultura de cana-de-açúcar e depois foi monocultura de mandioca durante muito tempo. Então, quando eles ganharam o direito de sucessão da terra, por ser um povo quilombola, né, de matriz africana e tudo mais, eles passaram a reverter o processo que estava lá, né, de degradação do solo, porque era um solo pobre, era um solo rachado, isso porque aqui numa região da Paraíba, que é a região do Brejo, que é uma região de solo rico, né? Mas tantos anos sucessivos de monocultura extensiva degradou completamente, estava beirando o processo de desertificação aquele território. Então, você veja que eles ganharam direito à terra e já tinham entre si uma percepção de que era necessário cultivar com diversidade biológica, e a partir da aproximação do pessoal do Terra Viva e posteriormente do Instituto Ecos, hoje eles já desenvolvem um trabalho de produção orgânica com escoamento dessa produção muito grande. É claro que do ponto de vista político da coisa, não político de poder político, mas político de política pública, que é isso que importa para a gente, durante os anos entre 2005 e 2018 ainda, até 2018, ainda tinha muitas políticas que davam respaldo, né? Então, as políticas ainda existem, mas os programas que dão vazão à política, eles deixaram de existir. Então, ainda existe a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ainda existe, mas o programa de alimento, de subsídio para alimentação escolar com base na agricultura familiar, ele deixou de existir. Então, o governo não faz mais essas compras, né? Que era o PENAI. Então, não faz mais essas compras. Aí o Estado continuou mantendo.
E aí, agora o Estado também não pôde mais dar continuidade a esse programa sozinho. Então, aí você vê que esses agricultores quilombolas ou agricultores familiares que estão lá no campo e que têm o interesse de desenvolver essa matriz, eles ficam reféns de escoar a sua produção única e exclusivamente nas feiras orgânicas, que são muito localizadas, com pouca mídia, com pouca comunicação, né? Então, as pessoas às vezes nem sabem que aquelas feiras existem, né? Questão de segurança, né? Às vezes são feiras abertas e até mesmo de fiscalização da própria produção. Até a gente precisa ter essa fiscalização de produção. E então eu acho que quando a gente tem pensando no que a gente pode fazer, como a Natália estava comentando, nós sermos também protagonistas para auxiliar nesse processo. É sempre estar falando dessas feiras, é sempre estar falando e buscando informação sobre os produtores. E um outro projeto que a gente está em desenvolvimento agora no Instituto Ecos, quem sabe ele vai ser aprovado ou não ainda, a gente está esperando o resultado, mas é para dar um pouco mais de atenção a um conceito que é relativamente novo, que é o de comunidades que sustentam a agricultura, são as CSAs, né? Então, o que é uma CSA? É quando você pega um grupinho de pessoas, né, umas 10 pessoas, vamos supor, aí cada pessoa paga por mês R$ 140. Então, ao todo, dá R$ 1.400 por mês, que já é uma renda garantida para o agricultor, e você é o co-agricultor, junto com as outras 9 pessoas. E aí, ao longo das semanas, durante um mês, esse agricultor ele fica responsável por levar para cada família ou para um ponto de distribuição, e o pessoal do CSA se resolve para fazer a distribuição e logística, para entregar as cestas com os produtos que vêm direto do campo, né? Então, talvez falte um pouco mais, seja uma oportunidade. A pandemia tem diversas oportunidades, o modo de comprar, o modo de viver, a logística já está completamente mudada, né? Então, eu acho que a gente também tem que aproveitar esse momento para fazer esses conceitos e essas oportunidades e esse tipo de engajamento ser um pouco mais efetivo nesse momento, porque eles estão acontecendo e a gente ouve falar deles, né? Mas quantas pessoas aqui fazem parte de uma CSA? Quantas pessoas aqui já foram visitar um território quilombola que é produtor de orgânicos, né? E eles existem, esses lugares existem, estão aqui perto, né? Aqui a gente está em João Pessoa, na capital da Paraíba, mas a gente tem essas comunidades em Areia, que é a 120 quilômetros, a gente tem comunidade em Lucena, que é a 25 quilômetros, a gente tem comunidade em Conde, que é a 18 quilômetros, 20 quilômetros. Então, elas existem, né? Então, eu acho que essa fala política tem que ser mais você puxando para si a sua responsabilidade enquanto protagonista também, né? E isso é que é o que a gente está precisando agora, né? E que as nossas experiências enquanto consumidores ou enquanto coprodutores em CSAs, elas têm que chegar aos outros, né? A gente vê todo mundo falando aí, eu até dei uma risada aqui que a Natália estava falando sobre o educador físico. Como foi, Natália? Era educador físico? Personal trainer. E personal trainer deveria, por ser da área da saúde, deveria recomendar uma alimentação, né? Bem balanceada, equilibrada, né? De origem orgânica, de preferência. Mas, na verdade, o personal trainer ele se alimenta de whey protein. Então, é meio difícil a gente esperar que o personal trainer ele vai dar atenção, né? Se muito for, é frango e ovo. E frango de hormônio. Ninguém tem essa preocupação também com a produção animal, né? Eu não sou vegano, me desculpem os veganos, né? Mas eu acho que também isso nem é uma questão em debate. Mas, mesmo não sendo vegano, eu reconheço que a indústria da produção de carne animal e dos derivados de animais é uma indústria muito avassaladora, né? E você também tem os produtores orgânicos, das galinhas felizes, ovos e tudo mais. E tem produto. Então, eu acho que está na hora da gente começar a valorizar e ir buscar esses produtores, né? O documentário que a gente assistiu fala disso. As nossas experiências falam disso. A gente está aqui nesse coletivo aqui de pessoas falando disso. E eu acho que essa é o nosso ponto de partida, né? Deixar aqui meu beijo para a Michele. Faz tempo que a gente não se vê, hein, Michele? Um abraço aí para todo mundo. É isso. Obrigado.
Desculpa, gente, aconteceu alguma coisa que me atrapalhou, uma notificação aqui. Então, Diego, obrigado pela contribuição. Pelo horário, se alguém mais quiser contribuir, por favor, avise só, porque para a gente não se delongar muito. Michelle está pedindo para falar, vou passar para ela. Beijo para você também, Diego. Bom revê-lo. Pegando o gancho do que Diego falou, né? Sobre como a gente vê possíveis soluções a partir desse documentário da nossa realidade aqui, né? Em João Pessoa. A gente já tem produtores orgânicos, tem feiras agroecológicas que juntam vários produtores, né, da grande João Pessoa, que é aqui próximo de João Pessoa. Agora, eu sinto uma falta, né, de uma cooperativa de consumidores de produtos orgânicos, que seria bem interessante para nós que, né, tem essa questão da consciência ambiental e também a questão da alimentação saudável, se reunir para poder fazer uma cooperativa de consumo. Já acontece em outros estados, em outras cidades, mas aqui não veio essa iniciativa. Outra ponta, enquanto um está produzindo, tem quem queira comprar essa produção. Se a gente consegue organizar isso para escoar desse agroecológico. Principalmente agora nas universidades, para poder escoar a produção. Disseram que caiu muito a produção, mesmo pela internet, caiu muito. E cooperativa de consumo, ficaria mais fácil de fazer essa ponte com a produção, porque tudo gira da produção e do consumo. Se a gente consegue unir essas duas pontas, a gente consegue fazer uma engrenagem, as coisas rodarem mais fácil. Principalmente para a gente que vive assim, o Brasil, a nossa alimentação vem dos agricultores familiares. A gente somos, assim, como eu posso dizer, a gente somos uma maioria. Então, essa questão da organização. Se a gente se organiza em rede, a gente consegue fazer as conexões certas e fazer com que essa produção, né, consiga chegar a mais gente. Só que tem muita gente que não tem essa conscientização de se alimentar sem agrotóxico. A pessoa só quer... Isso não chega nas escolas, agrotóxico. Está falando sobre, né, o que o veneno faz no organismo da gente para poder cair na real. Porque a TV mesmo, ela não mostra como deveria mostrar. Por isso que eu resolvi, né, fazer minha própria produção. A gente poderia mais se a gente se organizasse. Se a gente organizasse em forma de consumo. Que é o que está faltando para poder ajudar a escoar, né, dos familiares. Até porque eles já são bem organizados. Eles só têm dificuldade de escoar. Se a gente consegue se organizar aqui na cidade, na parte urbana, né, em forma de cooperativa, a gente com certeza vai conseguir ter mais qualidade de vida e dar mais qualidade de vida para eles também. Que eles já vão ter o público certo para poder fornecer essa produção. Fica aí, né,
uma das sugestões, né, cooperativa de consumo, para ajudar o pessoal da cidade, né, urbana, a ter acesso a essa alimentação saudável, né, sem agrotóxico. É isso, pessoal. Passa a vez agora para o próximo. Obrigado, Michele. Eu não sei se mais alguém vai... Carolina, falar alguma coisa? Não. Acho que não, tá tranquilo. Acho que ninguém mais pediu fala, então acho que pelo horário também eu vou encerrando hoje nosso evento, agradecer a presença de todos e, enfim, agradecer, né, todos os parceiros, né, não só o Instituto Ecos, né, Engajamundo, né, que também está como parceiro, o Terra Viva também está parceiro, Minha Jampa, Engenheiros Sem Fronteiras, né, a Michele aí representando, enfim, a cura, né, do delivery, enfim, e aí, né, pedir para todos aí, aí sim, Natália, eu pedi para falar, vou passar só um pouquinho, então. Rapidinho, só porque eu vi o comentário aqui do pessoal e o Edinaldo, ele falou, né, do poder das mídias sociais, né, para a formação para a própria comunicação como instrumento formador de cultura e conhecimento. Quando eu falei que hoje, né, a internet é como o nosso sinal de fumaça, foi nesse sentido, sabe? Por quê? Porque a grande mídia, ela é financiada pela agroindústria, pelo consumo, né? Um consumo não consciente. Então, hoje a gente vê aí, tanto na TV Globo, né, ou em outras TVs, né, em vários canais, não é só uma questão da Globo, só uma questão da Band, Record, mas essas TVs de canais fechados também, quando você vai ver quais são os produtos que elas estão oferecendo, né? O que é o produto? Você vê que não existe uma consciência, não existe uma promoção de uma cultura, não tem um conhecimento por trás. Hoje a gente abre o Instagram, que é uma ferramenta que os jovens hoje, e por ser uma maioria jovens aqui, a gente utiliza muito. O que é que a gente vê? A gente vê pessoas divulgando o seu dia a dia, o que come, né? O que veste, as roupas, né? Maquiagem, como se maquiar, e aquilo. Todo santo dia. Todo santo dia. A mesma coisa em várias pessoas. Não é uma pessoa que se destacou por isso, mas são inúmeras pessoas com o mesmo conteúdo. Então, assim, se você vê uma pessoa que fala uma coisinha diferente, ela é ativista, ela é doida, ela é vegana, ela não sei o quê. Tipo assim, as pessoas que estão querendo promover até um conhecimento espiritual também, às vezes, essas pessoas são taxadas. É tipo uma marginalização também, não? Claro que existe banalização também. Banalização também, né? Então, assim, existe também esse preconceito por essas pessoas que estão na militância, né? E é difícil, né? É difícil a gente estar de frente, colocando o rosto, colocando os nossos pensamentos, as nossas posições, mas é isso, assim, eu acho que a internet, ela, assim, é o poder da mídia, ela vem agregar, tanto é que estamos aqui, podendo discutir sobre isso, podendo trazer esses tipos de conhecimento, mas eu acho que vai muito de como fomos educados, né? Qual foi a nossa educação, qual foi a nossa sensibilização, né? Então, assim, eu também não sou vegana, como o Diego colocou, né? Tenho tentado praticar um pouco do desmame, né, da carne. Mas você tem que desmamar. Você não, se eu comi carne a vida toda, tipo, de tarde e de noite, né? De manhã não era tanto de comer carne, né? Mas comi um ovo, como um leite. Então, desmame mesmo. Você tem, como um medicamento, você tem que ir aos poucos ir tirando da sua alimentação. Por quê? Porque eu vi, principalmente nesse momento atual, né, nesse atual governo, a necessidade de começar por mim. Não adiantava esperar do outro, não adiantava querer esperar do poder público. Campanhas de conscientização,
favorecimento da política agroecológica, porque existe, como o Diego colocou, existe a política, mas os programas estão sendo esquecidos, engavetados, para a população esquecer, a população mais necessitada voltar a ser escravizada, porque quando a gente pensa um salário mínimo para um cidadão ter que pagar aluguel, porque ele não tem direito a uma casa, pagar feira, muitas vezes um colégio, tentar deixar o colégio, pagar o transporte, esse dinheiro dá para quê? Não dá para nada. Se a gente for fazer uma feira hoje, a gente sabe o valor das coisas que a gente consome, né? Então, a gente vê que hoje, R$50 não é o valor dos R$50 de 10 anos atrás. R$50 antigamente era até R$50. Hoje, R$50 é como se fosse R$25. Não vale. É um lanche. Você pega no iFood, é R$50. Um hambúrguer com a Coca-Cola para um casal. Então, dentro dessa situação, assim, de que essas pessoas que estão promovendo esse tipo de conteúdo para trazer uma formação e trazer uma cultura da sustentabilidade, elas possam ter visibilidade. Porque existe esse tipo de conteúdo, mas não existe a visibilidade, né? Por quê? Porque as pessoas compartilham essas pessoas que estão propagando a moda. E se você for ver, a moda se recicla. É a mesma moda de 80 anos atrás, está se repetindo hoje. Hoje está na moda aquelas blusas manchadas de hippie, tie-dye, todo mundo ensinando a fazer tie-dye, roupa de tie-dye de todo jeito, da cabeça aos pés. Mas o que estava por trás do tie-dye? A cultura hippie, vamos colocar. Ninguém quer saber a cultura hippie, né? É marginalizado o hippie. Você acha legal, tá na moda usar roupa hippie, barrô, móveis barrô, mas ninguém quer minimamente pensar o consumo. Então é isso, as mídias sociais é uma faca de dois gumes, né? Ela incentiva muito mais o consumo acelerado do que refletir sobre o consumo, porque a grande indústria ela não quer que você reflita, ela quer que você compre. E que você tá triste, você compre. Então, gente, abriram shoppings nessa pandemia, vocês viram na internet o povo correndo para comprar. Que necessidade é essa? Né? Então, essa dependência emocional nas coisas, no consumismo. Então, era isso também, que a indústria ela não está favorecendo esse tipo de reflexão. E é isso. Obrigado, Natália, pela fala final. Agradeço, então, novamente a todos a presença. E avisando, né, próxima edição, dia 19 de setembro, aproveitando, né, o Dia da Árvore, o tema vai ser arborização, reflorestamento. E em breve a gente vai começar a divulgação. Fique atento aí nas redes sociais do Instituto Ecos, Engajamento, Minha Jampa, enfim. Engenheiros Sem Fronteiras, São João Pessoa. E é isso, gente. Obrigado a todos. Boa noite.